Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor de Ministério de Família na Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E neste podcast nós temos uma pessoa especialíssima conosco, que é o pastor Jeremias. Pastor na Oitava Igreja há 42 anos e, sem dúvida, muita bagagem para poder falar sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. Então, pastor Jeremias, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, que prazer ter o senhor aqui, certamente vai ser o podcast que vai bombar. Oi, gente boa, pastor Yuri, essa substância. Agora, depois que ele falou que eu tenho muita bagagem, eu já não estou aguentando nem ficar sentado. Não, esse tema é um tema que a gente está tratando no nosso congresso de família, na verdade, nossa conferência, e isso aqui já está no finalzinho, a conferência já passou e você pode assistir alguns vídeos que nós fizemos e falamos sobre família em primeiro lugar. Quando nós começamos a perguntar a alguns líderes, a alguns grupos, a gente percebeu uma preocupação de muita gente com a atenção à família. Então, por isso veio o tema, sobre um cuidado com a família. Porque quando a gente fala sobre família em primeiro lugar, alguns já perguntaram, pastor, não deveria ser Deus em primeiro lugar? Sim, Deus está em primeiríssimo lugar, Ele é prioridade. Mas há outras relações na nossa vida em que, por vezes, precisa tomar a dianteira. Então, às vezes, se a gente é casado, tem que cuidar da esposa. Se tem filhos, precisamos cuidar dos filhos. E tivemos podcasts que trataram justamente desses assuntos, como que é o casamento, como é que é a relação com filhos. Só que hoje a gente chegou num tema muito importante, onde o pastor vai trazer para a gente a ideia de como que a família da fé ocupa um lugar de importância singular na nossa caminhada. Então, pastor, sobre a família da fé e esse tema que a gente trabalhou na conferência, o que o senhor pode nos falar sobre esse tema família da fé? Ô, Santo Varão, pastor Yuri, ou gente boa que está aqui. Tem muita gente que diz assim, meu primeiro ministério e o mais importante é a família. É isso aí que eu queria ouvir. Ó. Pois é. Depende, né, Zé? Se o cara é solteirão, solteirinho, solteirete. Não é? Se o cara, ou ele ou ela, foi chamado para ser uma pessoa que o Senhor disse assim, não vai casar não. E a pessoa fica solteiro ou solteira sem chateação. Porque às vezes o cara não casou, mas está chateado, revoltado, brigando. Não tem homem nessa igreja, não tem mulher nessa igreja. Então, peraí. Aí lá o Senhor, escrevendo através do nosso irmão Paulo, ele diz assim, pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó o movimento bonito aqui. Primeiro, ó, o Senhor tira a gente dos ídolos. O ídolo maior é você mesmo. Então, esse é o perigoso, que ele está aí dentro, hein? É verdade. Vos convertestes a Deus. Voltou para Deus. Para servir quem? A Ele, o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deixar o ídolo, voltar para Deus, servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar a volta de Jesus. Então, conversando um pouquinho sobre meu ministério mais importante é a família. Sim. Você precisa entender isso, bem, não é? Que é, o pastor Yuri nos falou aqui, é casado, cuida da mulher. Mas tem uma hora que a mulher não está perto, quem que tem que cuidar? Da sogra. É, ué. E tem hora que a mulher está perto e tem que cuidar do primo. verdade. Que está doente, está precisado. Então, quando a gente entender assim, o ministério mais importante é o próximo, que eu tenho que servir para servir o Deus vivo e verdadeiro. Sim. Então, carrego no coração o desejo de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Sempre, né? Inclusive em casa. Inclusive em casa. Ou longe de casa. A mulher não está longe. A mulher não está longe, eu não sirvo ela. Esse conceito é só para dar uma marteladinha. A gente aprender que quando eu ofendo a minha mulher, eu ofendo a mim mesmo. Sou uma carne com ela.
Esse negócio de perdoar 70 vezes 7 é bastante, né? é forte. É forte. Não é? Porque nós somos os ídolos, então nós não queremos perdão, nós queremos que ela perdoe. Em relações longas, deve chegar perto desse número aí, né, pastor? Não, mas é 70 vezes 7 por dia. Por dia, então tá liberado. Por hora! É bastante. É intenso! É intenso. É intenso. Então, o primeiro lugar, a família. Estava conversando ali, porque hoje, 16, que nós estamos gravando, alguém me perguntou assim, o senhor teve 2 grandes perdas na vida. Quer dizer, na verdade, tive muitas perdas na vida. E todo mundo perde na vida. Todo mundo. Não é? Mas quando morre alguém que a gente teve amor, aí a dor é maior, porque não tem mais a presença, a voz, o conforto, o riso, e também não faz a gente passar raiva. É verdade. Então tem tudo isso aí no ambiente. Então aí a relação mais preciosa que eu tive com Ana Maria, que foi minha primeira esposa, com seu Anatalão, meu pai, que faleceu em 1985, e que Dona Ilka, minha mãe, a relação mais profunda não foi de marido, pai e mãe. A relação mais profunda foi de irmão na fé. Calma. Isso é legal. Calma. Por quê? A família de sangue, ela tem data para acabar. Tem data para acabar. Você não sabe, né? A morte é nossa companheira. A morte é alguém diz assim, é o anjo do diabo. Pode ser, mas a morte é o anjo de Deus. É. Porque a chave da vida e da morte está na mão do Senhor Jesus. É ele que fala, vai buscar fulano. Verdade. Não é o diabo que fala, fulano vai embora hoje. Que é isso, Zé? Você tem que pedir autorização à chefia. Ou querem buscar fulano. Jesus disse não, que a chave está na mão dele. Muito bom. Não é? Então aí o que acontece? Aquele texto que você lembrou é Mateus 12? Sobre os irmãos Mateus Jesus. 12 e João 3. Dá um resumão aí. Então, Jesus estava ensinando, os irmãos e a mãe estavam muito preocupados com Jesus. Se eu não me engano, é João 3, que acha até que Jesus já estava começando a ter algum tipo de delírio nessa ideia de ensinar, de ser o Messias e tal. Então, diz que eles foram lá com a ideia de quase que salvar Jesus. Mas quando eles começam lá perguntando por Jesus, é porque eles não tiveram acesso, não conseguiram chegar até Jesus. Aí disseram assim, sua mãe e os seus irmãos estão atrás de você. Estão perguntando por você. Aí ele dá uma pausa e diz, olha, meus irmãos e minha mãe são aqueles que ouvem minha palavra e obedecem. Olha lá. Parece que ele cria uma nova família. Aí, então, é para entender o que é a verdadeira família. A família que permanece. Por quê? Vamos lá? E certamente não estava indo contra a mãe dele também. Não. Isso é interessante. Irmã Maria é gente boa demais. Ele consegue manter a honra, mas ao mesmo tempo estabelecer o que é prioridade, que é a família da fé. Então, compreenda. Eu estava dizendo que o relacionamento mais profundo e que a gente demora a compreender isso, talvez eu estou falando a partir de mim, com dessas 3 pessoas que mencionei, que foi minha primeira esposa na terra, Ana Maria, meu pai, seu Anatalão Pereira, e minha mãe, Dona Ilka. Então, o Senhor Jesus disse assim, que a relação mais profunda é aquele que ouve e obedece. Sim. Aquele que ouve e obedece é o que nasceu de novo. É o que creu no poder do sangue de Jesus, que recebeu pela fé a certeza de que ele foi reconciliado com Deus pela obra do Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o Senhor Jesus disse assim, este eu ressuscitarei no último dia. Então vamos resolver umas questões aqui. Todo mundo que morre vai para o céu. Vai não. Só vai para a presença do Eterno quem morreu em Cristo. Antes de endoidar sua cabeça. Por isso que a família, a prioridade é essa família. Sim. Quem morreu em Cristo. Meu bem, te vejo lá no céu. Não, o casamento acaba com a morte. Te espero lá no céu, né? Te espero lá no céu. Não tem como não. Vi uma história em Seleções que é meio aterrorizante, mas que a mulher estava morrendo e o irmão falou com o marido, meu bem, eu te espero lá no céu.
e o terrorista falou assim, o combinado foi ontem que a morte os separe. É brutal, Zé. Aí então, essa família de Jesus é que ele vai ressuscitar no último dia. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 em diante, diz assim, é que a gente não sofra como quem não tem esperança. Sim. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus, juntamente com Cristo, trará em sua companhia os que dormem, porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados, morrer e ressuscitar em bilionésimo de segundo. Mais rápido que isso. Encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Então, a família da fé, ela é mais importante porque é a relação duradoura por causa de Cristo Jesus. Então não vou reconhecer meu marido, minha mulher, meus filhos lá. Pode até reconhecer, mas a relação mais profunda não é essa. E se eu não reconhecer? Possivelmente reconheça, porque os discípulos demoraram a reconhecer o Senhor Jesus. Não é? A outra coisa, mas e se eu lembrar que minha mulher não está aqui, ou o ex-marido não está aqui? Coração transformado. É outro relacionamento e outra coisa. A cabeça agora é a cabeça do céu. Verdade. Não tem dor, não tem nada. Eu posso até lembrar, nós não temos informações sobre isso. Mas é verdade, o fulano não está aí, mas também não está aí, louvado seja Deus que Jesus está aqui. A pessoa fala assim, lá no céu eu quero ver Paulo, eu quero ver o Senhor Jesus. Quero perguntar Paulo, quero perguntar Pedro, quero perguntar Moisés. Pode até perguntar, entendeu? A fila vai ser grande, a fila vai ser grande. Não, e quem deu tudo para eles foi o Senhor Jesus. Por que eu vou perguntar o Pedro se eu posso perguntar quem pensou o negócio todo? É verdade. Então, assim, a gente tem uns romantismos, nem estou contra. Mas estou dizendo, sua família mais importante é a família da fé. Sim. Valorizar a sua igreja, amar os irmãos da fé. Não, meu tio, meu parente e tal, é melhor do que muito crente. Mas não é crente, é ateu. Pode ser melhor, pode ser tudo. Morreu, não vai ressuscitar, vai estar com Cristo. Eu não estou defendendo mau testemunho, não. Está entendendo o que eu estou falando? Nessa relação, a família da fé e a família terrena, é porque alguns acham que sempre tem que criar um conflito. Não é verdade. Algumas vezes dá, porque Jesus mesmo disse, olha, eu vim trazer a espada. Vai ficar pai contra filho, porque numa mesma casa você pode ter quem adora a Cristo, você pode ter quem é radicalmente contra Cristo. Aí você tem, de fato, uma relação agora de guerra dentro de casa. Mas em contrapartida, ainda mais se a gente fala de paz, né? Quando você tem um compromisso com a família da fé, aí seu comprometimento com a família terrena aumenta. Porque os seus filhos se tornam, segundo lá Deuteronômio 6, um campo missionário. Então você vai ensinar a sua casa para que tenha o que o senhor acabou de falar. Para que dentro da nossa família terrena, a gente tenha a família celestial. Deus. Então a gente vai aumentar o nosso nível na relação familiar. E aí é o seguinte, pais oram para os filhos terem saúde, parabéns. Para os filhos irem bem na escola, parabéns. Para os filhos formarem, parabéns. Oram para eles terem bom emprego, parabéns. Oram para eles terem bom casamento, parabéns. Oram para eles verem o neto, parabéns. Mas muitas vezes os pais não oram para eles converterem e serem cheios do Espírito Santo, cheios de fé, apaixonados pelo Senhor Jesus. Essa devia ser nossa oração primeira, constantemente. Orar para os filhos serem avivados, amém, renovados no Senhor, cheios de Deus, porque é essa família que nós vamos para sempre, sempre, sempre. Agora, quem diz que é da família de Deus e não cuida de sua família na terra, não entendeu o Evangelho. Exato. Entendeu o Evangelho, gente boa. Eu acho que é daí que surge, né, pastor, a ideia da família como primeiro ministério, que essa afirmação tem alguns cuidados dos dois lados. Porque quando aconteceu, eu acho, né, que foi assim, ele está sendo dito para um grupo de pessoas que tem a igreja e tem os ministérios da igreja no mais alta estima. E se doa tanto aquilo
que às vezes esquece da própria casa. Boa. Então, eu acho que nasceu aí. Então, no assunto legal. Porque o assunto legal é o seguinte: o seu ministério número 1 é agradar ao Senhor. Pronto. Independentemente, não é igreja. Aqui diz o assim, programa. Para servirdes ao Deus vivo. Aí o cara disse, não, estou com a agenda cheia de compromisso na organização igreja. Sim. Entendeu o evangelho, irmão? Ou então acontece assim. A pessoa tem uma empresa que ele se doa demais para aquela empresa. Trabalho. A pessoa está envolvido com a área do comércio, da política eclesiológica, e a família vai ficando para trás. Não pode. Não pode. Ah, não, eu estou num tempo de crescimento da empresa, de crescimento do marketing, então eu tenho que trabalhar, e minha mulher que se vire, e meu marido que se vire. Não entendeu o evangelho. Você entendeu o evangelho? Então, o homem de Deus só para em casa. A mulher de Deus só para em casa. O filho tem que dar tempo aos pais. Os pais têm que dar tempo aos filhos. Os filhos casados que têm neto têm que levar para os avós verem. Sim. E tem também que ter seu tempo de dedicação aos outros. Permita, então, fazer uma pergunta? Não, você tem direito a todas as perguntas e exclamações. Que é mais pessoal. Brutal, que é mais pessoal dentro do que o senhor acabou de falar. Pronto. Por quê? Lógico, existem momentos na vida, como o senhor citou, o profissional ele tem que dar uma arrancada, às vezes dar uma atenção. Eu imagino que isso é possível se ele consegue fazer um bom acordo e um bom tratado em casa. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma intencionalidade dele de cuidar da sua casa. Qual que é a pergunta pessoal? A gente vê isso na vida do senhor, que é uma vida muito ativa ministerialmente. Então, o senhor está presente na igreja. A gente costuma dizer assim, pergunta sobre qualquer pessoa na igreja. O pastor Jeremias geralmente sabe o nome, sabe o caso, sabe o que está acontecendo. O senhor está sempre por dentro da igreja, está sempre presente. Ao mesmo tempo, você vai ver o pastor Jeremias viajando, pregando, estando com outras pessoas. E, ao mesmo tempo, você vai ver o pastor Jeremias cuidando da família. Então, como que o senhor faz esse arranjo todo aí, que eu admiro muito? Ô, gente boa, é o seguinte. Quem é casado, precisa ter uma mulher que não anda na garupa. Você quer andar na garupa. É ela não é um com você na vida. Quando ela é um com você na vida, seja você político, empresário, seja você empreendedor, seja você pastor, seja você quem for, ela é um com você. Então, aqui é o seguinte, há épocas que você tem que dedicar, porque não tem esse negócio assim, prioridades. Primeiro Deus, sim, depois a mulher, depois os filhos, depois o trabalho, depois o ministério e depois a guerra espiritual. Não existe isso, gente. É tudo misturado. A vida é integrada. Então, por exemplo, nós dois estamos aqui. Nós estamos aqui tratando do trabalho ministerial e nós estamos tratando agora. Sim. Então, enquanto isso, a sua esposa e a minha estão resolvendo os B.O. da vida. Buscando criança na escola, botando para almoçar. Levando alguém para o médico, indo ao médico, etc. e tal. Agora, é o seguinte, ao mesmo tempo, então você tem que, a minha sugestão é que você trabalhe com sua agenda. Dia, semana, quinzena, mês, semestre, ano, 5 anos, 2 anos em relação à família. Nós vamos passear dia tal. Trabalhar com agenda. Trabalhar com agenda. A outra coisa é o seguinte, tem que trabalhar com equipe. Por quê? Equipes que te ajudam e que potencializam, que aí você tem 2 filhos que são ainda um pré-adolescente. 10 anos. 10 anos, né? Júnior. Tem dia que o pai tem que afundar e ficar lá com esses meninos. Mas o trabalho é intenso, então ele tem que conversar no ambiente de sua equipe, dizendo, será que eu posso afundar um dia? Pode. Afunde, desapareça do celular, fique lá com sua turma. Agora, tem dia que a gente trabalha o dia inteiro. Entendeu? Trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu acho que essa dinâmica, onde a gente pode ouvir também repreensão de dentro do lar, sim, e encorajamento para a gente equilibrar, não é? Porque a vida é ao vivo. Eu tenho que fazer meu culto doméstico com minha mulher,
às 7 da manhã. O dia que não der às 5, dá às 8, o dia que não dá às 8, dá às 9, o dia que não dá às 9, dá 2 horas, o dia que não dá 2 horas, dá meia-noite. E o dia que não der, a gente ora no fim do dia. Senhor, hoje não deu, amanhã nós estamos agarrados. Tranquilo. O senhor fala muito sobre intencionalidade, né, pastor? Então, por exemplo, é uma fala muito conhecida do senhor quando fala assim, a igreja nunca está em 4 paredes porque a igreja está solta na cidade. Solta na rua. E é a mesma coisa a família. Às vezes você, eu não tenho tempo para a família, mas essa família está junto muito tempo ao longo da semana. Só que às vezes falta intencionalidade para se aproveitar cada momento que se tem. Então, um momento de refeição, um momento de levar na escola, algumas coisas que a gente pode ajustar na agenda, que a gente contribui, eu costumo fazer isso. Procuro o máximo que eu posso buscar as crianças na escola, levar no futebol, que é uma oportunidade também de estar junto. Estar junto, de ensinar, de ministrar. Vários versículos eu decorei para os meus filhos, levando para a escola. Aproveita o caminho da escola. Levando para a escola, eu ensinando versículo, às vezes ensinava de diferentes maneiras, ensinava cantando, ensinava gritando. Entendeu? Não, se fazer o bem! Tá doido, pai? Porque aí também eles lembravam. Aprendendo, né? Eu lembro que uma vez o Isaac ficou assim, impressionado com alguns amigos dos bens que eles tinham, sabe? Aí como ele falou assim muito, eu falei assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou assim, já sei o que você vai falar, mas eu vou falar de novo. Aí eu falei com ele sobre a questão de que Jesus disse que uma pessoa não consiste nos bens que ela possui. E assim a gente vai ministrando, aproveitando as oportunidades do dia a dia. Aí tem o seguinte, a gente de vez em quando chuta o pênalti para fora, ou tentou chutar e achou que chutou para fora e não chutou. O Ciro, hoje ele é um vereador aqui em Belo Horizonte, ele era adolescente. E aí, Barão, o Atlético, nós tudo atleticano, criado na boa doutrina. Aí o Ciro, o Atlético... Isaac é Flamengo. O Atlético houve um ano que ele tomou assim do Cruzeiro, assim, umas 3 seguidas. Aí o Ciro falou, pai, eu quero mudar de time. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas se mudar não volta não. Aí era uma ameaça, não deu certo. Ele foi e não voltou. Mas aí o Marcelo Ele é cruzeirense. Ele é cruzeirense. Aí o Marcelo Galberto, meu amigo, é atleticano da raiz. Atleticano raiz era o seguinte, agora não dá mais, mas antes era Mineirão com arquibancada de cimento. Então o Marcelinho punha a bandeira do Galo na arquibancada, deitava lá assim. Aí ia lá, comprava um feijão tropeiro com ovo desse tamanho assim. Isso aí eu provei. Aí, comia assim, perna aberta, a bandeira do Galo lá em cima, bom. Aí o Marcelo falou comigo, Gerê, eu não acredito que o Ciro desviou. Aí ele soube que o Ciro queria um skate. E ele prometeu, o Ciro, eu te dou o skate, o melhor que tem. Ainda te dou uma camisa nova do Galo. O Ciro veio atrás de mim. Disse, pai, o tio Marcelo falou isso. O que o senhor acha? Eu falei, Ciro, vou te contar a história do Esaú. Que não tinha um caráter assim do que decidia, segurava. Isso. Vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E o Ciro devia ter, acho que uns 10 anos, 9 anos. Pensou. Acho que você tem razão, pai. Aí depois, os amigos dele vieram, falaram assim, Ciro continua cruzeirense, mesmo Marcelo dando skate? Porque ele falou, o senhor contou uma história para ele e ele entendeu o seguinte, continua cruzeirense que eu vou te dar o skate. Que hermenêutica é essa, senhor? Teve todo jeito que ele achou melhor. Então, de qualquer maneira, a gente está tentando, assim, lembrar que a palavra de Deus é sobre tudo e tentando aplicar na vida. E que essa ideia de viver em família é uma coisa boa. Você não pode, não dar tempo presencial à sua família. Sim. Outra coisa que é bom a gente conversar aqui também, pastor, é o seguinte, o cara está no almoço com a mulher, atendendo o telefone, respondendo o telefone. A mulher está com o marido e os filhos respondendo o telefone. O cara, a moça, o rapaz estão visitando a casa do pai, ou da mãe, ou dos tios, ou do sogro. Está no telefone direto. Gente do céu, não tem a cabeça no lugar aí, ué. Você foi me visitar ou foi atender telefone lá em casa?
Você foi visitar o pastor, atender telefone na casa dele. Eu vi um médico até que disse o seguinte, mesmo que você, com o telefone desligado, coloque ele sobre a mesa, ainda assim você pode passar a mensagem que você está esperando chegar alguma coisa ali e não está atento à conversa. Então, uma das coisas que eu vi que seria muito interessante é esconder o celular. Bota no bolso, bota numa bolsa, né, para dar atenção àquele momento. Porque não importa só você dar atenção. Que às vezes a pessoa pergunta, você entendeu o que eu falei? E a pessoa fala assim, você quer que eu repita? Como se fosse assim, eu sei o que você falou. Só que mais importante não é só a pessoa receber, é a outra pessoa sentir que ela está sendo acolhida, que está tendo uma conversa de verdade. Aí agora vamos lá, você vai ao culto, Zé. Você está no culto respondendo mensagem? Ó, eu tenho. Comprando pneu. Comprando pneu? Foi uma pessoa que falou assim, pastor, eu vi um cara comprando pneu. Você Eu também já fiz coisa errada também. Então, eu não pode, não é bom. Ninguém quer mandar em você, tá entendendo? Primeiro, o seu coração precisa ser do Senhor. Aquele que ouve e guarda é da família de Deus. Segundo, é essa família que permanece. Você precisa ser. Como é que a gente entra na família? Como é que a gente entra na família? Então, primeiro, entregar a vida a Cristo. Render ao Senhor Jesus. Amém. Jesus já está batendo nessa porta há muito tempo. Amém. Mas há muito tempo, quando você pensa assim, será que eu devo ser da igreja? É porque Jesus já falou contigo, senão você não ia pensar isso não. Uhum. Segunda coisa, aqui na oitava, a pessoa entra através do batismo, ou profissão de fé se foi batizado na infância. Tem um trilho com as lições do discipulado, mas uma coisa que não pode ficar é você ser uma igreja, assim, uma família para pertencer. Você precisa pertencer a uma família da fé, andar com ela, ser instruído, encorajado, consolado e repreendido também. Muito bom. Quantos anos de igreja o senhor tem, meu pastor? Pastor, eu converti com 13 anos, estou com 25 anos. 25 anos. Eu tenho 69, fiz recentemente. Criado na igreja. Eu fui criado na igreja também, mas com 13 anos é que a igreja se tornou para mim uma família. Um valor. Antes disso, era um lugar que eu ia. Então, tem história semelhante porque eu sou de família, criado na igreja, memorizando Bíblia, participando de teatro, de Natal, Páscoa, Dia dos Pais, e vim estudar em Belo Horizonte, e nesse período aí estava na igreja, fora da igreja. Ia no culto uma vez por semana, mas o coração longe, sem Deus. Então, com 17 anos, o Senhor, na sua bondade, abriu os olhos, o coração para compreender quem Ele é e o valor dessa família maravilhosa que é a igreja. Uma igreja perfeita, gente, pelo amor de Deus, não tem juízo, não. Porque a igreja tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Negativo, certo? Agora põe os positivos. Porque na igreja alguém me machucou. Mas na igreja alguém te abençoou. Sim. Não vem não. E vou te falar assim, com quem já é pastor de uma mesma igreja há 42 anos. Uhum. O povo que ajuda é muito mais. É muito mais. Que isso, gente boa? Essa utopia, ela é muito presente na vida das pessoas, que é, se a igreja é um lugar de gente que ama a Deus, não era para ter problema. Só que eu ouvi o senhor uma vez falar sobre isso, que até me ajudou muito. Foi assim, na sua casa, às vezes você tem lá todo mundo da família de sangue, e todos são crentes. E o pau quebra muitas vezes em casa. Agora você imagina juntar um monte de família aqui dentro. Não tem jeito de não ter problemas também. E aí, gente boa, veja você. Vamos conversar aqui no rasgado. Rasgado. Como casados. Lógico. Quando a gente vai dar testemunho sobre o casamento da gente, a gente fala o quê? A parte boa, né? Quem que vai contar que ontem eu estava embirrado? Só conta o problema depois que foi resolvido, né? Só... Entendeu? Que você dorme já tem uma semana sem nem falar boa noite. Puxa, conserta isso, né? Aí, é claro, nós estamos ao vivo no mundo e Jesus entende isso. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso que o salmista diz, o Senhor leva-me às águas de descanso. Nós não estamos falando sobre perfeição, gente. Estamos falando primeiro, você deve ser de Jesus. Uhum. Segundo, casou? Viva de acordo com o evangelho no seu casamento. Muito bom. Solteiro? De acordo com o evangelho. Viúvo? De acordo com o evangelho. Viúva é crente. Divorciou por razões que você não quis? Ninguém divorcia por razão que quer. Divorciou? Viveu o evangelho. Uhum.
viver o evangelho, que é a família de Deus. Então, família em primeiro lugar é a família de Deus, sua família, a família do irmão, a família do estranho. Depende quem é que Deus enviou para que nós possamos servir naquele momento. É o próximo. É o próximo. E sem falar, família da fé é importante para todos, mas há aqueles que não tiveram família, né? Então, quem casou, teve seus filhos, teve seus netos, a família pode ser muito grande no âmbito terreno. E boa família. E boa família. Para essa pessoa que às vezes não teve essa família, a igreja é um lugar para essa pessoa ter família de fato. Relacionamentos, cuidados. Quem não teve irmão, é filho sozinho lá. Na família você tem outros irmãos. Maternidade, relacionamento. Outras mães. O senhor já tem muita mãe já, pastor, na igreja? Muita mãe. Aquelas mulheres que falam assim, você é como um filho para mim. Varão, elas são até solteiras. Sim. Olha, eu fui pastor aqui numa época em que as intercessoras mais intensas que a gente tinha eram as mulheres. Uhum. Aí tinha umas moças da igreja que eu era casado, elas oravam para que eu fosse. Segunda-feira elas oravam para que eu amasse Ana Maria. Uhum. Um bom marido. Terça-feira elas oravam para que eu aprendesse a amar meus filhos, cada um diferente. Quarta-feira elas oravam para que eu fosse um pastor que amasse a igreja. Quinta-feira elas oravam para que Deus alargasse meu ministério e me levasse para pregar em outros lugares. Sexta-feira elas oravam que eu tivesse sabedoria para que eu aprendesse a descansar. Muito bom, hein? Então era assim. Estava regado na oração. Era com minhas mães. Então segunda-feira elas reuniam e oravam. Senhor, apaixona esse homem por Ana Maria. Senhor, faz ele pensar e dar uns presentes que a Ana Maria vai ficar feliz. Ensina ele a surpreender a Ana Maria. Que benção, hein? Era uma coisa assim que depois é que o tempo passou, é que eu fui descobrir assim. Mas aí tinha esse negócio, que a mulher era uma mulher cara de leão. Né? Aí elas oravam pela oitava. No dia que oravam para mim ser bom marido, elas oravam para que o ambiente do casamento na oitava fosse aquele ambiente cheio de ternura. E elas solteiras. E sem preocupar se elas vão casar ou não vão casar. Elas não oravam para elas casarem. Coração de Deus. Aí, por exemplo, 5 delas casaram. E 3 delas não casaram. Mas elas oravam. A paixão era a família de Deus. E hoje ainda temos pessoas que oram assim pela equipe pastoral. Por quê? Um dia uma senhora foi orar pela equipe pastoral comigo e ela falou os nomes um atrás do outro. E não lembra se não estiver orando todo dia não, porque somos 16 pastores hoje. Então ela foi orando e eu falei, bom, ela ora mesmo todos os dias. E outra questão que a gente vê, ministério infantil, juniores, adolescentes, o que tem de mães e pais espirituais nesse sentido de cuidar, de amar. Tem muito menino que na igreja encontra essa referência. Esse ambiente, você, pai, família pastoral aqui no ambiente da oitava, que é uma igreja, diz assim que a gente fica gavando o topo. A coruja gava o topo. Mas a oitava igreja é diferente, viu, gente? Diferenciada. Diferenciada. Então a equipe pastoral aqui é tratada com doçura, com bondade, a esposa, os filhos. Então, aquela época em que nós tínhamos poucos pastores, então, e que o povo falava assim, porque é filho de pastor, eu falava com meus filhos, não vai atrás dessa conversa na escola, não. Uhum. Porque pensa numa família que é tratada com tanta doçura na vida. Uhum. Aí ele disse, é razão, né, pai? Tem razão, né, pai? Tem o tio tal, tem o tio tal, tem a tia tal, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Eu falei, tem o que você não vê, o povo que ora no secreto. Esse contraponto, pastor Jeremias, é porque às vezes há uma cobrança, né? Você é o filho do pastor, filho do presbítero. Não, filho do pastor não faz isso. Ele não faz isso. E o senhor também já teve algumas posturas de dizer assim, trate ele como menino da igreja como todos os outros. Não, já tive, né? Porque o meu mais velho, Jeremias, uma vez descobriu que se ele apertasse a água do banheiro, do bebedouro, pulava. E se ele apertasse com força, ela pulava mais alto. Aí a dona chegou e gritou com ele, você é filho do pastor, não pode fazer. Então, Ana Maria ficou assim, sem reação, que Ana Maria era timidazinha. E eu vi ela chorando, falei, o que é isso, Ana Maria?
Não, porque a dona falou assim, falou o quê? Não, fica tranquilo. O que foi que falou? A dona falou isso, varão. Nós estávamos num lugar que era 3 lances de escada. Eu subi aqueles lances de escada, quase de 4 em 4. Fui lá, peguei a dona e falei, vai lá pedir desculpa, meu filho. Mas passou, pedi desculpa. Se meu filho fez uma coisa que a senhora acha que está errada, e tá. Não é assim que trata, não. A senhora trataria ele como eu trataria seu filho. Eu não falaria para o seu filho que ele é filho de um comerciante e que a mãe dele é irresponsável. Não, senhora. Aí ela pediu desculpa e tal. Isso marcou meu filho, que ele, Júnior, falou assim, precisa ver meu pai bravo com aquela dona. A dona ainda pediu desculpa. Ainda pediu desculpa à mamãe também. Né? É isso. Mas aí depois aquela dona se tornou um mel para nós. Fraqueza, tem na igreja, tem em tudo. Eu, o pastor Yuri. Ô, gente boa, você precisa ser da 8ª. Vamos fechar o podcast aqui, mas você tem que ser da 8ª. E tem que vir e tem que continuar. Muito bem. Bom, então fechamos aqui a nossa série falando sobre família. Dizemos aí sobre a importância de você cuidar da sua casa. Você casado, cuidar da sua esposa, a esposa cuidar do marido. Os pais cuidarem dos filhos. Então, por vezes, a atenção vai estar no casal. Por vezes, a atenção vai estar nos filhos, porque a gente está numa realidade que tem que cuidar dos filhos. Então, as férias é pensado nos filhos. Às vezes, onde você vai morar. Às vezes, até a igreja que você vai frequentar, muitas vezes é pensado nos filhos. E finalizamos com a melhor parte, que é a família da fé tem que ter a primazia na nossa vida. Isso tem que ser ensinado dentro da sua casa, tem que ser ensinado para os seus filhos, e assim vocês viverem algo muito mais sublime. Um bom relacionamento familiar terreno, que lógico, isso é muito bom, mas muito mais do que isso, ter a alegria de saber que a sua casa serve ao Senhor, lembrando a palavra de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então que Deus te abençoe muitíssimo e que você guarde essa palavra no seu coração. Grande abraço, pastor Jeremias. Muito obrigado. Leve. Leve a vida com leveza. Vocês, como família, dê um jeito de parar em casa. Um pouco. Vocês, como família, dê um jeito de adorar junto nos cultos e nas células. Vocês, como família, dê um jeito de, um momento, orarem juntos e louvarem o Senhor. E outra coisa, Deus também mandou vocês, como família, para ser bênção para outras famílias. Firme na fé, hein? Jesus está voltando segundo a sua promessa. E é breve. Breve porque para Deus 1000 anos é como um dia. Então, breve. Fica firme, porque o Senhor Jesus, que na primeira ressurreição, a família está junto. Beleza? Seja da 8ª, hein? Um abraço. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Valeu, pastor. Obrigado, hein? Boa.